Então, pessoal, o objetivo desta aula é apresentar para vocês alguns fatos gerais sobre os antidepressivos. Eu estava dizendo antes do início da gravação que parece até um contrassenso dizer que a classe de medicamentos mais utilizada para o tratamento biológico da ansiedade não são os ansiolíticos, mas sim os antidepressivos. Os antidepressivos, eles, principalmente a partir dos novos antidepressivos, vamos dizer assim, né? Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina começaram a ser introduzidos a partir da década de 1990. Os antidepressivos passaram a ser largamente empregados para o tratamento farmacológico de uma ampla gama de transtornos mentais e de comportamento. Vocês observaram ao longo deste semestre, e eu até brincava com vocês, que se vocês tivessem que chutar numa avaliação sobre psicofarmacologia, qual seria o fármaco de primeira linha no tratamento dos transtornos mentais de comportamento em geral, se você chutar inibidor seletivo de recaptação da serotonina, existe uma grande chance de você acabar acertando, dada a amplitude de utilização dessa classe de psicofármacos, né? E no caso específico do tratamento biológico da ansiedade, vocês se lembram, foi a nossa primeira disciplina no semestre, eu dizia a vocês que os inibidores seletivos de recaptação da serotonina são os mais empregados. E isso acontece em função do avanço do conhecimento da fisiopatologia, tanto da ansiedade quanto da depressão. Nos últimos 25 anos, nós aprendemos muito sobre as bases neurobiológicas dessas duas classes de transtornos. E hoje em dia nós sabemos que tanto os transtornos de ansiedade em geral, quanto a depressão maior, apresentam muitas similaridades em termos fisiopatológicos. A hiperativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenais, por exemplo, está presente em ambos. E temos a redução do volume do hipocampo como sendo um indicador bastante preciso de agravamento do quadro clínico, tanto de ansiedade quanto de depressão, ao passo que a recuperação do volume do hipocampo também tem sido considerado um indicador de melhoria. E esse processo de destruição e reconstituição do hipocampo está diretamente relacionado ao processo de exacerbação da resposta fisiológica do estresse, mediada pela amígdala, né? Que ativa o eixo hipotálamo e hipófise adrenais e toda aquela rede de modificações fisiológicas que eventualmente se materializam na forma dos sintomas de ansiedade e com agravamento à depressão. Então, não seria equivocado dizer que, de uma certa forma, a depressão seria o agravamento de um transtorno de ansiedade não devidamente tratado, né? E isso serve de alerta para nós psicólogos, no sentido de buscar realmente o diagnóstico precoce dos transtornos de ansiedade, garantir a adesão dos nossos pacientes ao nosso próprio tratamento psicoterápico e também ao tratamento farmacológico. Como eu expliquei no vídeo gravado anteriormente, né, sobre as orientações para os psicólogos, né, que estão atendendo pacientes sob tratamento farmacológico, que garantir que o seu paciente tome a medicação é uma forma de certa forma, contribuir com o seu próprio tratamento psicoterápico. Certo, pessoal? Isso é muito importante. Pois, como eu disse naquele vídeo também, nós psicólogos precisamos do paciente
estabilizado. O paciente tem que estar estabilizado farmacologicamente para que nós possamos atuar sobre ele, não é? Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da proposição de mudança de rotinas, questionamento de crenças, análise funcional, análise de sonhos. Gente, e qualquer coisa que você queira fazer, independente da sua abordagem, tá? Por isso que eu citei coisas que aparentemente são aleatórias, mas são, digamos, ferramentas terapêuticas das diferentes abordagens psicoterápicas. Nós só conseguimos, de fato, atuar se o paciente estiver estabilizado através da medicação. E nesse ponto, os antidepressivos, eles, sem dúvida nenhuma, se tornaram medicamentos amplamente empregados. Vocês viram que desde bulimia, anorexia, passando por transtorno de pânico, passando pela própria depressão, né, estão presentes os antidepressivos. Tá? Daí a importância dessa classe, né? E desde a introdução, né, desses novos fármacos, depois dos inibidores da monoaminoxidase, depois dos antidepressivos tricíclicos, que na verdade foi até a inversão, né? Primeiro vieram os tricíclicos, depois vieram os inibidores da monoaminoxidase. A grande revolução veio, como eu disse anteriormente, a partir dos anos 90 do século passado, com o advento dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, logo depois os inibidores de recaptação da serotonina, noradrenalina e por aí vai, tá? Do ponto de vista formal, o surgimento desses novos antidepressivos possibilitou um tratamento farmacológico mais eficaz para os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor. Eu me lembro, 1995, 97, perdão, ainda na graduação em psicologia, quase 30 anos atrás, tive a oportunidade de assistir ao primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria Biológica. E naquela oportunidade, o presidente do evento, né, o responsável pelo evento, ele falou com muita alegria sobre o fato de que, com o advento dessas novas classes de antidepressivos, tanto os transtornos de ansiedade quanto os transtornos de humor se tornaram um problema médico passível de tratamento farmacológico, né? E eles estavam bastante esperançosos de que esses novos fármacos propiciassem realmente uma melhora nos quadros clínicos de ambas as classes de transtornos. Essas esperanças não foram vãs, não é? O passar dos anos demonstrou que, de fato, esses novos antidepressivos se mostraram realmente bastante eficazes e principalmente quando combinados com a psicoterapia. E aí, pessoal, é independente da abordagem. Não vai dar tempo nesse semestre, infelizmente, mas eu vou colocar a título de conhecimento complementar para vocês um artigo elaborado por Ieda Jaqueline Almeida Couto, pelo professor Lene e por mim mesmo, intitulado Efeitos Neurobiológicos da Psicoterapia, em que nós fizemos um levantamento na literatura científica sobre o tema, mostrando que, independente da abordagem psicoterápica, quando a psicoterapia funciona, é porque ela modifica, seja a fisiologia, seja a anatomia do sistema nervoso, de alguma forma. E é muito interessante como cada tipo de psicoterapia, por focar em processos psicológicos distintos, também atua sobre, digamos, áreas do sistema nervoso também distintas. Eu vou posteriormente postar esse artigo para vocês lá no Classroom, né, para vocês poderem dar uma olhada. Eu acredito que talvez eu faça um vídeo para a turma de neuroanatomia, né, para eles terem uma noção de para que o psicólogo tem que aprender sobre neuroanatomia.
Certo, pessoal? Então, vamos aqui em frente. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Fiquem à vontade. Vamos aproveitar a aula ao vivo e aproveitar a minha janela de lucidez, né, gente? Tem sido rara nos últimos tempos, então aproveitem que eu estou pensando mais ou menos ok hoje. Enquanto vocês vão pensando em alguma eventual pergunta, eu prossigo falando um pouco sobre a questão da facilitação da adesão ao tratamento com a utilização de inibidores seletivos de recaptação da serotonina, basicamente porque esses fármacos têm efeitos adversos mais toleráveis, de forma geral, do que os antidepressivos anteriores, né? Os antidepressivos tricíclicos e os próprios inibidores da monoaminoxidase, né? Isso não significa que os efeitos adversos não sejam intensos, pessoal. Só significa que eles são, de modo geral, mais toleráveis. Essa questão da tolerabilidade aos efeitos adversos é muito subjetiva, pessoal. Extremamente subjetiva. Na minha experiência clínica, eu digo a vocês que qualquer afirmação genérica sobre tolerabilidade não faz sentido. Cada paciente vai ter, digamos assim, o seu calcanhar de Aquiles do efeito adverso. Tem paciente que lida muito bem, por exemplo, com efeitos anticolinérgicos, né? Por exemplo, boca seca, constipação, aumenta a sudorese, por aí vai. Mas não consegue lidar, por exemplo, com tontura. Tem paciente que é o contrário. Lida bem com efeito anticolinérgico, mas não lida bem com tontura. E isso prejudica a adesão ao tratamento. Já tem pacientes que vão lidar bem com praticamente todo o espectro de efeitos adversos, mas se houver algum efeito adverso que afete a esfera do desempenho sexual, a pessoa não adere mais ao tratamento. Para esse tipo de pessoa é intolerável um efeito adverso que mexa, não é, com o desempenho sexual. Já outros pacientes vão se preocupar com ganho de peso. A pessoa até tolera a incapacidade ou dificuldade de desempenho sexual, mas não tolera o aumento de peso. Então, é algo que tem que ser ponderado para cada pessoa, né? Cada indivíduo tem o perfil de tolerabilidade, vamos dizer assim, tá? E aí, pessoal, eu vou começar a falar de forma mais específica sobre as classes, não é? Nosso tema de hoje é mais focado nos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então, primeiro ponto importante, é praticamente uma revisão do que vimos ao longo do semestre. Atualmente, quais são as principais indicações para a utilização de inibidores seletivos de recaptação da serotonina? Depressão maior, e aí, como eu expliquei para vocês naquela aula gravada, a exceção é a fluvoxamina, então, de forma geral, todos os ISRS podem ser utilizados como primeira linha, com exceção da fluvoxamina. Tratamento da distimia, transtorno do pânico, foi inclusive a nossa primeira matéria do semestre, toque e fobia social. E, evidentemente, também transtorno de estresse pós-traumático, bulimia, que foi a última matéria, e o transtorno de ansiedade generalizada. Quais seriam os, digamos, principais efeitos adversos dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina? Eu dividi em classes, viu, gente? Então, primeira classe, as alterações gastrointestinais. A pessoa vai sentir náusea, né? Enjoo. Eventualmente, algumas pessoas podem ter diarreia, outros podem fazer vômito. Existe, em algumas pessoas, o problema da flatulência, né? Formação de gases, etc. Azia e dispepsia. Essas alterações gastrointestinais, pessoal, elas são, algumas delas, resultantes dos próprios efeitos anticolinérgicos, que é a terceira classe, que eu vou falar daqui a pouquinho. A questão da disfunção sexual, pessoal. É muito frequente os pacientes relatarem perda
da capacidade de chegar ao orgasmo, né, a anorgasmia. Muitos dos pacientes vão relatar uma diminuição da libido, né, do apetite sexual, da vontade pelo relacionamento sexual. Outros pacientes vão relatar disfunção erétil. Outros pacientes vão relatar retardo ejaculatório, né? Tanto é assim que os inibidores seletivos de recaptação da serotonina eventualmente são utilizados na fase inicial do tratamento de, por exemplo, ejaculação precoce, tá? Porque isso acaba levando fisiologicamente a uma maior demora para a ocorrência ali do reflexo ejaculatório. Só que o que acontece? O urologista, quando ele prescreve o ISRS, ele também encaminha o paciente para o psicólogo. O que grande parte dos pacientes faz, gente? Vai tomar o ISRS, vai começar a experimentar os efeitos benéficos, né, do retardo do reflexo ejaculatório, e quem diz que ele aparece lá no nosso consultório? Esse é um dos problemas, né, que eventualmente acontecem. Bom, temos aí também problemas relacionados à lubrificação do canal vaginal, isso está relacionado também a esses problemas anticolinérgicos, né, os efeitos anticolinérgicos, o que dificulta, sem dúvida nenhuma, a fruição da experiência íntima, né? E aí a gente vai ter, eventualmente, ou insônia, ou sonolência, ou os dois juntos. Como assim? Insônia noturna e sonolência diurna, né? Alguns pacientes relatam alguns efeitos bizarros sobre o sonho, perdão, sobre o sono, como, por exemplo, relatar sonhos vívidos, muito intensos, pesadelos, inquietação e movimentação das pernas durante o sono. E também é muito frequente a presença da dor de cabeça contínua, né? A cefaleia. De modo geral, esses efeitos adversos são dose respondentes, ou seja, eles dependem da concentração do fármaco, né? Perdão, da dose que o paciente está recebendo, da posologia, sendo que grande parte desses efeitos, de uma certa maneira, passa com o tempo, embora outros sejam mais persistentes. Tá certo, pessoal? Como nosso horário de hoje ele é mais curto, mais reduzido, eu quero encerrar a parte de conteúdo para poder responder as questões de vocês, especificamente, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou interromper a gravação para vocês poderem realizar as questões de vocês. Então, só um instante.